Boa noite a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas à palestra Compaixão em Ação ou Ação Compassiva com a Mioshin Kelly. Eu sou a Simone Araújo, da comunidade de meditação Tergar Brasil, e falo aqui em nome de muitos voluntários que estão por detrás das câmeras aqui para fazer esse evento acontecer. Agora, no momento, nós estamos em 76 participantes via Zoom, mas tivemos mais de 200 inscritos. Então, antes de iniciarmos este evento, eu peço que vocês observem se vocês vão estar confortáveis, em deixar as suas câmeras ligadas, uma vez que o evento está sendo gravado. Aqueles que não se sentirem à vontade, é só desligar a câmera. Este evento ele também está sendo gravado e transmitido pelo YouTube. E agora nós vamos conhecer aqui um pouquinho da comunidade de meditação Tergar Brasil. Ela é uma organização sob a orientação do Mingyur Rinpoche, é nosso precioso professor de meditação, reconhecido internacionalmente por a sua maestria e precisão em instruir. Mingyur veio para o Brasil desde 2006, teve várias visitas desde então, e o Tergar, que é esta organização que tem a forma internacional também, ela já completa 15 anos agora em 2024. E eu tenho uma enquete para vocês. Qual é a sua conexão com o Tergar? Vamos colocar aqui uma enquete para vocês. Se você é novo no Tergar, aqui temos a primeira opção. Se você veio pelo Alegria de Viver, que é um programa do Tergar, Caminho da Libertação, recebeu os ensinamentos do Rinpoche, mas ainda não faz parte do Tergar, ou se você vem por um outro caminho. E finalizamos aqui a votação. Nós temos 21% de novas pessoas aqui no Tergar, 19% vem através do programa Alegria de Viver e 17% pelo programa Caminho da Libertação. 24% já recebeu ensinamentos do Rinpoche, mas não faz parte de nenhum programa, e que vem por outros caminhos, 19%. Muito bom! Então, vamos dar início. Então, hoje a gente recebe aqui a nossa querida Mioshin Kelly, que é uma instrutora sênior do Tergar, com quase 50 anos de experiência em meditação, aluna do Rinpoche e indicada por ele para nos ensinar. E ótimas notícias! Ela virá no mês que vem, em outubro de 2024, para o Rio de Janeiro e para São Paulo para workshops presenciais com esse tema: ação compassiva, compaixão, compaixão em ação. Vocês vão ver o link no chat para quem quiser já se inscrever para esses workshops presenciais. A Mioshin, ela fala inglês, mas a gente tem um canal de tradução simultânea que vocês podem ver aqui nesse slide. Se vocês estiverem no computador, é só ir no ícone na barra inferior escrito Interpretation, Interpretation, e lá você vai observar algumas opções e vai ver português. Então, peço que vocês não cliquem em mutar o canal para que vocês possam continuar me ouvindo. Se você tiver pelo celular, você vai ver também na barra inferior 3 pontinhos. A nossa intérprete hoje é a Priscila e vamos contar com ela para traduzir aqui para o português. Caso vocês tenham dificuldades
técnicas com o Zoom, nós temos aqui também uma pessoa que pode te ajudar. É só vocês irem lá no chat e no chat vocês vão observar perguntas técnicas com o Jeff, com o Jefferson. Pode mandar para ele que ele vai auxiliá-los. E após a nossa palestra, o chat ele vai voltar a ficar aberto e nós pedimos que vocês enviem as suas dúvidas ou perguntas por escrito de forma concisa, aonde vocês observarem ali no chat também perguntas Mioshin, que a nossa querida Olivia vai estar organizando essas perguntas. E, obviamente, aqui a gente não vai conseguir ouvir perguntas em áudio, né? Dada aqui a nossa organização pelo Zoom. Agora é com grande alegria que eu quero convidar a nossa querida Miyoshi para iniciar essa palestra. Welcome, Miyoshi. Thank Good you so evening. Thank you, Simone. I Obrigada, am Simone. really happy to be here Estou coming muito back to feliz em estar Brazil, aqui com connecting again. vocês, conectando com It's vocês do been, Edwin was Brasil. telling me, my husband, five O meu years, I think, marido since I estava have me actually been lembrando there que in faz the 5 program. anos desde que eu So fiz um very, programa very no happy. Brasil. Estou And to muito be able to feliz. talk tonight, or E, yeah, for you it's tonight, for me it's this e- morning. eu estou muito feliz I'm em here estar in falando hoje à noite. Australia. Bom, para vocês é à noite, para But mim é de to be manhã, porque able eu to estou na talk about Austrália. living a life of compassionate Poder action, falar de uma this vida is com really to a me what's at compaixão the e ação, heart para of mim, why é o I ever began to coração meditate. do porquê You know, comecei a years meditar. ago, I Anos started atrás, quando meditating, comecei a and meditar, it I just got a message that I'm not quite sure what it eu means. So recebi I'll uma translate. mensagem, não sei muito bem aqui, Okay. Anyhow, de qualquer yeah, I modo. started meditating and actually Eu did a comecei lot a of practice meditar sitting e on eu the fiz cushion, muitas and práticas then could sentada see numa that almofada. many times my E life eu was pude still ver que quite a muitas mess, vezes a the way minha I vida responded estava in uma life. bagunça, And a so, maneira you know, como eu there just vivia a minha came at vida. that point for E me então, a chegar nesse real ponto, para commitment mim, to um verdadeiro how can I compromisso de bring this como eu practice to posso the trazer center essa of my prática life no and centro da really minha vida live e in a realmente way that viver de um reflects my modo heart. que You know, we reflete all o meu have coração, really a nobility of heart termos underneath todos all our um confusion coração and all the nobre, different ways we try to temos be happy. diferentes maneiras And de tentar yet, ser feliz, uh, e, no entanto, we get so confused a along the way. gente se So confunde ao longo tonight, do I caminho. am Então, hoje à offering noite, this gostaria program de and this oferecer talk on what's called essa the six palestra, paramitas. que é o que And nós this chamamos comes das seis out of the Buddhist paramitas. teachings, E esse é um and yet ensinamento it's que vem really diretamente do universal in Buda its e ele é application. universal And na sua it's so aplicação. beautiful in Ele é how muito it gives lindo us em a como nos framework dá for, um you know, how we can parâmetro really de live and como call podemos de upon fato our inner viver qualities as of nossas qualidades awareness, internas de love, consciência, compassion, amor, wisdom, how we compaixão, can call sabedoria, on, como nurture, podemos nurture cultivar these e qualities nutrir through essas being able to qualidades recognize, e sermos see. capazes de So it gives us reconhecer a e ver. framework Isso that we nos can dá look uma to estrutura para how que we're living, possamos ver what's o present modo in como each estamos moment, vivendo and e really estar presente a be cada starting to momento listen e to começar a what's ouvir going to help o us to que find true o que vai nos happiness. And ajudar a I've encontrar a just found verdadeira this framework to felicidade. be Então, para mim, extremely helpful esta and estrutura é supportive muito in útil really e me dá learning um from grande nature suporte my own e me heart ajuda a and aprender how I a live my nutrir life. So o meu before I coração e go como any viver isso further, na I'd minha just vida. like to Então, do antes a de ir quick yes adiante, no eu poll. gostaria de fazer How uma many pesquisa para people vocês have responderem sim ou não. read about, studied, Quantos de practiced with the six vocês já paramitas, fizeram, estudaram ou and who praticaram as hasn't? seis So paramitas? Então, if quem we tem could algum just get that conhecimento sobre isso poll, e quem I'm não just tem curious to conhecimento? Então, se vocês know. puderem responder, estou curiosa para saber. So just a yes, no. Então, é só responder sim ou não. Okay. That's great. So many of Ah, you are que familiar, bom. A maioria de and vocês hopefully estão you just hear something familiarizados. that
reignites this for you, Então, might inspire you a bit. talvez, Just thinking espero que vocês about, possam ouvir algo que vai and for inspirar others, vocês a it's brand pensar a new, and respeito, mas para that's aqueles que é um wonderful assunto too, totalmente because novo, isso também é it is maravilhoso, such a useful framework. porque é uma And estrutura with that, maravilhosa. Bom, tendo dito isso, I'll just begin by vou sharing what começar these paramitas compartilhando are. quais são as So the first paramitas. one is Então, that a of primeira generosity, é and the generosidade, second a is ethical segunda conduct, the é third conduta patience, ética, the a fourth terceira joyful effort, the paciência, a fifth quarta esforço meditation, alegre, a and the quinta sixth is wisdom. meditação e a Now, sexta these are all sabedoria. qualities Essas são that qualidades we are with us in our daily que lives, estão and I'll go into conosco no each one nosso in dia a brief as we dia e go eu vou through this, passar por cada uma as dessas paramitas to really rapidamente help us to be able to para nos recognize these ajudar qualities. a reconhecer essas This is very qualidades. similar to Isso é muito how similar when em we began como, quando a meditation, if gente we começa a began with Mingyur meditar, Rinpoche or se became você começa a acquainted, and meditar it com might be different with other Mingyur teachers, Rinpoche, talvez but com outros as professores pode we ser diferente, as mas he taught us about awareness, como o Rinpoche nos that ensina it's sobre like a quality that consciência, is é with uma us all the qualidade que time and está we learn to conosco o tempo recognize. todo e a I gente think aprende it's a reconhecer really isso. helpful Então, to ajuda muito learn to aprender, recognize these reconhecer qualities in essas our daily life, qualidades no because nosso that's dia a how they dia, start to come forth. porque é We assim start to even see the que nós moments começamos where a ver momentos, patience might be por exemplo, active, but we haven't paciência acknowledged pode it. estar But by ativa, seeing mas a it, gente não tem it consciência gives it disso. that, it Então, helps quando it to você become vê, isso nos strong and ajuda a stable tornar isso and mais really forte, mais supportive. estável e Like acaba it's nos not dando like um we're with suporte. patience, it Por takes exemplo, us com to a a place of paciência, acceptance, nós precisamos, openness ter in the uma face of aceitação, uma difficulty. abertura And when we diante das really dificuldades. E recognize quando that we're nós sitting in that reconhecemos que place, estamos it helps bring a sense diante of nesse confidence, lugar, ease, isso nos traz uma that this is confiança maior, workable, uma we can be tranquilidade. with Eu posso this, even trabalhar though it nisso, eu might be consigo uncomfortable in ter the isso, moment. mesmo que eu So esteja we start to desconfortável see num, what's num already momento difícil. operating, Então, a gente as começa a well ver o que as está inviting in acontecendo, these assim como qualities. nós podemos And convidar the thing essas about the qualidades. paramitas that's A questão em really relação à important to paramita know é muito is importante that sabermos que we're not looking to these nós qualities to nós perfect não olhamos essas ourselves, qualidades but to para nos really help us to aperfeiçoarmos, move mas sim para nos beyond that ajudar a irmos limitation of a além sense das of self and limitações to desse nosso discover senso de the eu beautiful e qualities descobrir within as us that are qualidades already here. lindas que já So estão it presentes em really is to nós. help us to Então, nos transcend ajuda a a sense of transcender esse limitation of the senso de concept of limitação do self that conceito keeps do us eu, bound. que And that nos really mantém becomes highlighted through the limitados. aspect of wisdom, being able to see E clearly. assim seremos And, capazes de ver within com the mais Buddhist clareza o aspecto da world, sabedoria. No particularly the mundo Tibetan Buddhist budista, world, what we're principalmente no really looking budismo towards tibetano, o all que the nós time olhamos o is tempo to todo, procuramos o tempo recognize todo, é our true reconhecer a nature that nossa is verdadeira already natureza, pure, whole, que é pura, complete, que já é that pura, já é isn't completa, marred by all of these different, emotional states that e we que get bogged down in, or mas ways that nós we temos feel estados this emocionais limitation. que So what nós we're opening experienciamos e up que to sentimos que is nos something limitam. beautiful that is Então a gente already here, but we vai em can't busca de see algo que é because we're muito so lindo, mas que identified nós não with conseguimos many enxergar of porque these estamos constructs in the identificados mind. demais And com so, essas construções da so, nossa it's mente when I, limitada. as I say that Então, list como of eu disse, qualities, essa it's lista de easy to think of qualidades it as é being, fácil some, pensarmos em a moral list that I have to é live uma up to. lista Well, moral que that agora eu vou doesn't ter que really help. segui-la. But Não, isso não what does help is ajuda. when we O hold que this nos ajuda é lightly, we mantermos hold it isso with de uma maneira com kindness, leveza, we com use it bondade, as a e way usar to isso look como uma into the maneira goodness para that's nós already here. olharmos a bondade que já temos, já é And presente. as we begin the exploration of E, this, e what na we're medida que nós the começamos a real explorar bedrock isso, of it is ah, what's called bodhicitta, the então nós temos awakened a mind. bodhicitta, que é a And the mente awakened mind is desperta. A something we mente aspire to desperta é algo que nós recognize in our own inspiramos experience. reconhecer na nossa And própria to be able to experiência do e this, sermos we capazes. Para work with sermos what's capazes de fazer isso, called nós precisamos trabalhar com o que chamamos application de bodhicitta,
a where Bodhicitta we em ação, are a Bodhicitta looking to aplicação, open our que é hearts nós to be abrirmos o nosso inclusive to coração para all living incluir beings and todos os caring seres for all vivos living beings. e And so querermos, the o real bem e cuidar bedrock de of todos os our seres. looking to these qualities is Então, not nós just to vamos benefit olhar essas ourselves, qualidades não because apenas para when nos we benefit, beneficiarmos, porque when we're in a quando good place, this nós estamos ripples num out and bom has an lugar, effect. isso It touches amadurece e all tem um beings. efeito de And so, we are afetar, really tocar todos looking os to seres. Então, nurture nós that real estamos em spark, busca that de algo depth que of vai caring. nutrir And really, when um Mingyur aspecto Rinpoche mais talks about profundo. this, O Mingyur because we Rinpoche can fala hold this sobre as such isso. a high Se a gente ideal puder, that manter we essa ideal feel tão like we elevado, can't ah, live up to that, às but vezes a gente acha que não vai ser from a capaz de very fazer practical isso, mas de place, um it's lugar just muito coming back prático, to we eh, can. And if a we can gente help, tem we esse want to ponto help. If básico someone's que é suffering, a we gente want se to help them. preocupa com os outros, a gente quer It's something ajudar that's os really outros. natural. If we Então é have the algo que é capacity to natural, help, se temos we a want to do that. capacidade de And ajudar so we os start outros, a really gente vai from querer there. ajudar, então a And gente then começa a from partir there, daí, we begin e a to look partir daí to, a gente look começa first to the quality of a generosity. ir em busca da And usando I podemos had, começar pela qualidade da generosity is generosidade. really given Generosidade a big value é dar, é um grande valor within Buddhist teachings. dentro And do to me, it was like budismo. a E hidden para gem. mim é So I uma grew up being poor. joia It was good to give, escondida. É, and so, you tried to give, então a whatever. gente aprende, é But bom dar, a I gente tenta really dar, missed mas in eu that realmente scene perdi, aspects of it a that are perspectiva de just ver o so aspecto beautiful. tão That lindo que because é the está one presente aspect, nisso. well, Porque um two aspects. aspecto, One bom, is tem alguns giving is aspectos, joyful. mas um That deles when é we que é uma really alegria give você and give poder dar. Quando freely, você there's dá e just quando você such dá joy, and that joy livremente, is isso é uma contagious. alegria e essa alegria é Through our contagiante. giving, others Quando give. estamos It just dando, creates outras an pessoas dão, environment of isso cria um generosity. ambiente de And with generosidade. that, E, we e also find nisso, that nós também the encontramos essence of a essência generosity da is the mind generosidade, of letting que é go. a mente do And in my soltar, own deixar ir. experience, there Na have minha been própria such experiência, o a que acontece way of trying to é um hang on jeito to things that, de. subtle, but, it was sort of like É hard sutil, to let go. é um pouco And then through difícil você through actually soltar, paying mas attention quando a to gente the presta act of atenção ao generosity, ato da that you generosidade, can get a real você, visceral sense of você letting tem um go. senso And visceral actually, do in soltar. meditation instruction, Então, we nas so instruções de often meditação, hear com frequência a um, gente ouve about the importance, sobre a just let go, importância let de be. soltar, And deixe ir. and so that sometimes I know Às in vezes, meditation eu you're sei na up against meditação, something and you remember this instruction, você just se let lembra go. dessa And it's instrução, like you solte, can't find that como muscle. I se don't know a if you've gente não been to the conseguisse gym and encontrar esse the músculo instructor que tells you to faz use a isso. certain Por muscle and you exemplo, go, quando você well, vai na okay, I'll have one. academia e Well, o that's instrutor how fala, letting use go esse has músculo, felt você for pode me se at perguntar, onde é times. que está o And músculo do so soltar? with that letting go, Então, com este soltar, this is a way that we é um viscerally modo feel it. I que mean, I've nós even, devemos played sentir. with it. You're sitting É, at a table with por people exemplo, and you're você pode estar sharing sentado dishes numa of mesa com food. pessoas, It's like you pick up a compartilhando dish, pratos you de feed, comida, and you então pass você on. But if you pode se pay servir e você attention, passa para it outra really pessoa o takes us prato to de that comida, mas se você essence, prestar which is the atenção mind à of letting go. essência, à And mente then that do helps soltar, us to isso know nos how to ajuda a really have saber that generosity of spirit when como we que meditate, o to espírito da really generosidade, quando let everything meditamos, é be as it deixar is. tudo We can ser give tal qual ourselves é fully to this livremente. moment Se a gente with puder that se same felt dedicar nesse momento de sense. maneira And so completa, a gente vai ter essa there's three sensação. kinds of Então, generosity há that três tipos de we generosidade. can look to. One is that of material Então, generosity. That's existe a often how we generosidade think of material, generosity. And the beauty of que this a is it maior parte das applies vezes for é que quando a other gente pensa em welfare. generosidade, a So, gente pensa just na generosidade noticing it's not material. Então, você pode notar back up. Motivation is really important. que a motivação Why é muito we're giving. importante. Por que So eu if estou we're dando? giving Então, se because we care estamos about dando somebody, porque there's você se something preocupa com uma really beautiful pessoa, there.
algo muito It lindo isn't gonna have the nisso. same effect if we give because we Então, want people to be eh generous. não So, é, o mesmo we start efeito to quando você é look at generoso, porque all of você our quer que as acts pessoas of te vejam giving como uma and pessoa to be able to generosa, see mas, where it ser might have capaz de something to do ver with me. But this is que, where we can bring it às into being a vezes, practice. We let this come into the light nós of awareness. We nós don't have to devemos judge this. trazer Again, we na give consciência como estamos ourselves the sendo gift of generosos. generosity, of letting this be. But when things become Quando as coisas more evident se in our tornam own mind, evidentes na nossa then própria we have mente the de como choice estamos not to sendo feed that. We get to be generosos, run a by gente it. tem a So, escolha de I fazer have watched ajustes. moments of giving Eu where observei momentos suddenly, na minha I vida see it's onde, something, it's de something about repente, eu me me giving, percebi, but bom, it's eu just the estava mais seeing that preocupado it's em eu just estar settled. dando It do can be que let go o of. ato da So there's a generosidade, então aí beauty eu in that. ajustei isso. And, on a really fundamental De level uma num that nível research bem shows that fundamental, we are happier when we give. They're pesquisas doing some demonstram great que nós somos research around felizes quando generosity now. damos. So, another way that we can give Outro is jeito de que through podemos protection. dar é And this através da is proteção. protecting others who may E be in então é a physical danger, podemos have proteger os outros psychological de distress. algum perigo Picture a mother físico holding ou a um fearful estresse child and psicológico. just being able to listen Então, to their ser capaz de distress, to ouvir be uma able to pessoa que está be with them, to estressada, help them ser to capaz find de estar com a wisdom in pessoa that e ajudá-la moment. a encontrar So sabedoria neste this is a momento. beautiful form. I Então, think esse é our um lindo Tergar practice groups formato. offer this, Em grupos do people Tergar, can com come and frequência find a oferecemos sense of esses refuge momentos and onde as pessoas find podem tools in their comentar e own ter essa mind sensação de to refúgio, be encontrar facing what ferramentas can na be a sua própria scary mente de world. como Other se ways are, lidar com um mundo tão assustador. shelters for the homeless E or aí protecting você pode também proteger animals, pessoas que são taking desabrigadas, care that proteger others get animais, alleviated, cuidar dos outros para find que eles some possam sense of sentir um refuge alívio from e whatever ter uma distress they sensação de may be refúgio, finding seja qual themselves for o in. estresse que a pessoa esteja And passando. then there E is the então spiritual tem aspect of o generosity, aspecto da where we can share espiritualidade, da teachings. generosidade, onde podemos Uh, compartilhar ensinamentos. it can be as much as like within the Tergar groups, Por older exemplo, students nos hold grupos de space Tergar, for new todos os students to come alunos, in. eles And ajudam novos alunos it que doesn't estão mean we all chegando. have to go out Não and be significa que teachers, todos nós but precisamos nos it tornar means that we professores, might mas give a book to significa somebody que a who's gente pode dar asking um about livro para something, alguém que está or we work perguntando within our algo, own ou a gente pode capacities. trabalhar But de this acordo com a nossa helps própria us to, capacidade, e isso really nos ajuda bring this a aspect trazer that can be esse so aspecto meaningful que in our pode ser own muito life significativo into na the nossa world própria vida where it's appropriate e and no helpful, mundo, where e people are fazermos isso de interested. maneira apropriada, And que it possa can ajudar as also be the pessoas, que as place pessoas where possam se when we go interessar, e to também pode practice, ser we quando sit down a and gente we vai na offer prática e ourselves nos fully sentamos e to this period of é, practice. So é, we really allow nós nos ourselves to have that permitimos space to ter be esse honest espaço within our na own nossa prática e ser experience. honestos I com a mean, this nossa is própria something about experiência. these Isso qualities é of the algo sobre as paramitas, qualidades is das they help us to paramitas, be porque a elas nos human ajudam being with a these ser perceived seres flaws humanos que and yet percebem being falhas, able to find mas, no that entanto, which really nós transcends a sense of limitation by percebemos these isso e podemos qualities. transcender as nossas limitações Okay, trabalhando nisso. so I'll move on to, Então, vou I'm seguir moving on. I'm em heading a frente. little quicker here, I think. So we'll move into ethical Então, conduct, vamos para morality, conduta discipline. ética, This is the second. moralidade, And, just to disciplina, say about que é this, a segunda. many times you can Então, bring muitas up topic vezes of a gente ethics and pode trazer boom goes esse dead assunto de silent. Who ética. wants to talk about this? Quem We quer already falar think we're sobre horrible isso, human a gente beings a já lot of the pode time. pensar, And poxa, eu so, sou um ser humano why do horrível, we want to talk? e Why do por we have to que a rub gente our tem que nose in falar this? sobre isso, And yet, esfregar isso it na is nossa such a cara, esse beautiful, assunto? Mas, juicy entanto, topic to talk about. é um And I assunto really love tão conversations about this interessante, because eu this amo is not a conversar black sobre and isso, white porque realm. não é And um reino de when we branco really ou look to preto. Quando what a it gente is olha o to que é
have ethical O conduct, que é ter which uma conduta really, ética? it takes us into our Isso nos interconnectedness. leva It à takes us into conectividade, really isso nos being leva able a to sermos live in capazes that de way that viver does de um reflect our modo que nobility of heart reflete through our a actions, nobreza do nosso through coração what we através das do, nossas what we ações, através do say, que how fazemos, we através are do que relating falamos, to the como world a around gente se us, relaciona com and o that mundo ao nosso redor. when it comes from respect, Mas quando care, vem ao aspecto kindness, do then respeito, this cuidar dos uh, outros, bondade, this actually sends e out a message into the isso world envia uma around us. And I mensagem ao love mundo ao Tenzin nosso redor. Palmo said that E when we Tenzin really Palmo take this to dizia: heart, quando você it's leva like isso ao seu saying to the coração, é world, como dizer you ao have mundo: nothing to fear from me. você não tem nada que Just temer em relação a really mim. let that in. Se você Can we realmente deixar live isso in a way entrar, nós that podemos other viver beings have de um nothing to modo fear que os from us? outros não têm What a nada a temer beautiful em relação a idea. nós. And Que so, ideia linda é um, essa! we want to do this in a, Nós it's queremos really, fazer again, isso. De the novo, Buddhist path has some very o practical caminho aspects budista tem aspectos where muito we want to práticos. let Nós go of queremos things that soltar cause as harm. coisas que causam So, within mal. Buddhist teachings, there's the Nos five ensinamentos precepts, budistas and existem 5 it's not to preceitos: kill, não not to matar, steal, não roubar, to not engage in sexual não se misconduct, engajar em to take ações care in sexuais our speech não that we're not adequadas. Nós lying, devemos ter cuidados and com a nossa to fala, por exemplo, não mentir, refrain from using intoxicants in a way evitar, that undermines our awareness, our sense of being able to be present, eh, which we need to be able to do in nós order precisamos to ser capazes de actually seguir esses know when we're preceitos doing para que any of these actions that cause harm. e So saber we para que a bring gente this possa in, evitar quando we estiver bring fazendo our way errado. we live into the Então, quando realm a of gente practice traz again, o jeito of como being nós able to vivemos, see. And, então fazemos this disso a is nossa where prática, a I gente vai ter discovered um life jeito is de not black ver and as white. You coisas. first hear this Então, list não é and you um think, preto ou don't do branco. this, don't do this, don't Então, do this, primeiro don't você do pensa: this. "Ah, não posso And fazer isso, não yet, posso when you fazer start aquilo", to mas, no look, entanto, quando você it gets começa a olhar, really, really você vai ver interesting. que And começa a again, ficar bem it's tied interessante in e, de with novo, motivation. What's the isso deve motivation for estar any of atrelado our à actions? Is it motivação. to A motivação alleviate deve estar suffering, presente em todas as nossas or ações is de it to aliviar o cause sofrimento. harm? Ou será que a nossa And motivação that não é um, essa? Nós devemos avaliar isso. Se a uh, nossa actually, motivação é just to de give you aliviar o an sofrimento ou example, when causar I mal start aos to outros. Por talk about exemplo, this, quando eu often começo it a falar affects my isso com dream world. frequência, And isso one time afeta it affected my dream os world. I meus went to bed at sonhos, night e and I quando had this isso dream. And afeta os meus somebody sonhos, came eu up sei to me porque and eu said vou that one of my dormir à dearest noite. friends, they held captive and was going to be killed. Então, And they uma said, das no meu and sonho, eu you tive um can sonho que uma kill amiga her, or we will give her to people who will estava torture her and kill estava her. presa. What do you want to do? Então It alguém was, me it perguntou: just "Nós podemos that matar essa pessoa ou life doesn't torturá-la?" stay in black and white. En We make decisions all the então times, a vida insects, não how nem to dig sempre in é branco e Brazil. preto. How do we take A gente care tem que tomar around decisões. living in a world with insects? Como que a So gente it pode really viver num calls mundo us com to be tantos aware insetos? in our Isso faz lives com que a gente and to tenha know uma that any consciência decisions maior that we e make, we saber que want to qualquer make them with decisão que a gente awareness. toma, nós So we devemos really tomar essa look decisão com towards consciência. letting go of Então a gente actions that precisa cause harm and olhar then e doing soltar ações que actions vão fazer that mal e create fazer nos harmony, that engajarmos are em ações que helpful, levarão that harmonia, que vão ajudar reflect os how we outros, e can isso vai care for refletir all living em como a beings. gente se And in preocupe e doing quer o this, bem I de have to todos os say, seres. getting tight Então eu around it preciso isn't dizer helpful. que That holding it as a playful nós exploration, devemos but ter just uma that willingness to, exploração com not to want to alegria cause em more relação a harm esse assunto through e how não we live ficar is pensando em really what causar mais mal at na the maneira como essence of nós this. And vivemos. what we E o find que a gente in the real essence encontra of this na is that it essência helps us disso é to que isso nos restrain from ajuda doing harmful things. a And out of limitar that, nossas we ações gain de fazer mal confidence. aos outros, e com Again, isso a our gente ganha noble heart confiança, é o nosso becoming coração upright, nobre, uh, eh, helpful
helpful, supportive. que vai dar um And then suporte going muito into the útil. next paramita, Então, a that próxima of paramita, patience, que é a which I know paciência, often que with eu the word sei com patience is frequência a used. palavra I was paciência. once sitting in a doctor's Uma vez eu office and there estava was a couple of sentada young num boys there with their mother, escritório e lá and tinham alguns the jovens com a sua doctor was mãe way e o behind. médico And then, estava the kids bem are getting really restless. atrasado e as And crianças começaram a and ficar at one point, impacientes, the mother e em um said determinado something to them which momento I a didn't mãe hear. falou alguma coisa And para the os little filhos que eu não boy, who's conseguia probably about ouvir, e o 5, he pequeno yells e o out, menino "I pequenininho de don't 5 want to anos: be patient. "Eu não quero I ser don't want to be paciente, virtuous." eu não quero ser He really virtuoso". didn't want this. Ele And I realmente think não that's how queria we fazer essa often feel prática. E muitas about vezes nós nos patience. sentimos assim But sobre a actually, to paciência. Mingyur Rinpoche, Na verdade, I o Mingyur really had Rinpoche, this transformed eu tenho because I essa had carried transformação, something of, porque eu oh, you can't be carregava, patient. You just got to bear this. eu You just got to bear this. And eu era what really impaciente, eu tenho que shifted was suportar isso. E o when que I realmente me saw that fez uma mudança em mim by foi quando eu pude ver being que, nurturing patience, what quando eu you comecei a open to nutrir a is your own paciência, o impatience. que There você is vai space estar for that. aberto é And enxergar a sua we hold that in impaciência. the place of E aí practice. nós So it trazemos isso allows para a us nossa to prática, learn e to isso sit permite nós in that aprendermos place a nos of sentar um, num lugar discomfort with what's de happening desconforto com o que está because our acontecendo. mind doesn't E porque a nossa collapse there, mente but não accepts. colapsa This ali, então você discomfort is aceita. here, but we Há um aren't desconforto, totally está defined by presente, that. We e know a I'm gente não confused devemos nos right now, definir por but isso. this Eu estou too will pass. confusa, mas This is isso vai all passar. informed through wisdom, Então, tudo through isso nos é what? informado Through através being da able to sabedoria, see de more clearly. ser capaz But de it ver com mais comes out clareza, of mas that isso sense of vem dessa acceptance sensação to de aceitar, openness. And de that's what the estar patient heart is, aberto, de, even though it's uncomfortable. mesmo que seja It's not taking desconfortável, away isso that não sense vai of levar discomfort. embora essa sensação de Um, desconforto. so, we really need patience Então, in nós realmente meditation precisamos de practice paciência on the na prática journey de of meditação, awakening, na nossa because jornada do we get despertar, faced over and over porque again a with our gente se depara confusion. de novo And com a with nossa patience, confusão, e it com really is paciência, that sense to nós temos ourselves, essa to the world, sensação de I'll never nós, give do up on mundo, myself. de não vou desistir That de we stay steady. It helps a us stay gente. steady Isso nos in the ajuda a nos difficult mantermos ups and firmes downs diante that das are dificuldades, a dos altos e part of baixos. waking up. I mean, Então, even if esse you é o just coração look do at the despertar. Se process of você waking olhar o up in the processo do morning, despertar de manhã, especially if you're like me. Some people I principalmente know se wake você up é quick, como but for eu me sei que it's umas like pessoas wait, levantam oh no, rapidamente, mas para mim é you bem know, difícil para eu it's acordar. we're juggling discomfort A gente tem uma sensação de and so desconforto, we de just learn to be inquietude, patient with the mas se whole você aprender a ser process. paciente com And o when we have processo como patience um for todo, ourselves, we então also find we paciência have com patience nós for others, mesmos, e quando a gente knowing that consegue ter they're paciência com uncomfortable nós, in a gente life, consegue ter paciência com os knowing that outros, they're up against sabendo their own que challenges. existem And then desafios. the E fourth então, of the a paramitas is quarta that of paramita joyful effort. é And esforço these two alegre. words you don't Pelo usually menos find essas duas together. palavras, Effort, você what do we think of? parece Hard ser work. difícil de juntar Gotta do this. esforço e Oh, push. alegria, And porque no, geralmente that's quando a gente not está what's se being pointed esforçando, to. I a mean, gente I have nem sempre tried está doing practice alegre. from that place, and it wears you down. But what we find O is que nós that the encontramos when we're inspired, quando when the estamos energy is coming inspirados, a from nossa within, there's a energia joy, vem de a dentro e é uma joyful effort alegria, in é um the esforço just like alegre. if we look at Então, our quando a gente practice olha para a nossa as a prática way of como um modo exploration, de a way explorar, of modo discovering de what's really descobrir o true, que de fato and é we verdade, might be confused in a gente pode moments, se sentir but if confuso em we're alguns momentos, interested, if mas we're se a inspired, gente we estiver can look at inspirado, where interessado, am I caught here? o que Wow, está something just, acontecendo? Onde é derailed me in this moment. o que What's que, happening? o que que está There's acontecendo? joy
in that Então sense há of uma discovery. alegria, uma And sensação de it's estar really descobrindo something that algo, comes é algo from que realmente within vem that de gives dentro us de the nós, que nos energy to dá essa embark energia de rather than a embarcar, willful ao determination. invés de It isn't that it always feels N like, yay, look não at é que this. sempre a But gente está again, it's like, empolgada, "Ai, olha só no, isso", we're mas seeing é mais, things. "Ah, eu estou We're vendo as seeing things coisas, eu in a estou new vendo as way coisas or de with a um modo freshness of novo, mind. com And esse so we're frescor da minha inspired mente". to do Então a this. gente se sente So, inspirado em fazer o que temos que fazer. one of the things that's Uma das really coisas helpful que around realmente joyful ajuda, effort o is to esforço look alegre to é olhar what our motivation o is. If qual é we're a in nossa touch with motivação? why we're Se nós doing what entramos em we're contato doing, com isso, o que estou that fazendo e gives por que estou meaning. fazendo, And then it's like it isso vai dar um gives it the significado context especial. of Isso nos looking dá um contexto de and olhar discovery. e And that is descobrir, where e things get e isso é really onde as interesting. coisas começam a se tornar muito So it interessantes. really allows us Então to isso have, nos be permite inspired, have sentirmos interest, have inspirados, a joyful interessados, spontaneity, ter uma and espontaneidade becomes alegre. what helps us E com again. It isso brings a isso de steadiness. novo nos So, ajuda a we sermos become interested in estáveis, when the water is e really a still, gente fica quiet. We're interessado quando interested in a when água maybe we're está getting excited quieta, over quando a gente overly joyful. We're fica interested in empolgado, when we're nós feeling ficamos sad, interessados quando depressed. estamos We get tristes ou interested deprimidos, in nós ficamos everything. interessados em tudo. Boredom, finding No that tédio, what's happening. nossa, o que It está helps us to acontecendo? have Isso that nos open ajuda a space ter of mind to look. esse espaço de And so abertura na nossa the mente, o essence nosso of it modo como being vamos olhar as inspiration. coisas. Então a And gente tem then the essa next of sensação the de paramitas is that of inspiração. E a próxima meditation. paramita é a It looks like meditação, many of you have some que background parece in que muitos de meditation, vocês já têm uma but experiência com the Mingyur meditação. Rinpoche always Mas o Mingyur highlights the Rinpoche essence sempre of meditation destaca que is a essência da awareness. meditação é a And so consciência. with that, Então, tendo what we're dito doing isso, is o we're que nós bringing estamos all of fazendo, these nós other estamos trazendo qualities to todas the essas table outras with qualidades à meditation. mesa, And we're na learning how to meditação. Nós be estamos aprendendo aware como of estar these conscientes qualities. And dessas so this is qualidades. really central to our Então, isso é exploration. central na nossa exploração. With meditation itself, Com we'll a learn meditação em different si, ways, vamos such as aprender calm de abiding, diferentes maneiras really como being o able to calmo be with our experience, permanecer e the permanecer na mind nossa that is steady experiência, with na nossa awareness, mente and estável, com also looking consciência, to mas também vipassana or insight, the olhar o nature of Vipassana, reality. o So insight da we natureza da learn realidade. different kinds of Então, a gente meditation aprende diferentes as we tipos de go. meditação na medida que This plays a seguimos pelo really caminho. critical role Então, in our aqui tem um exploration papel of these crítico na nossa paramitas. exploração das And paramitas. then the last being E that of wisdom. a And última wisdom paramita é a is a sabedoria, e a crucial piece here sabedoria too, é as well, uma because parte it crucial aqui transforms também, porque transforma what could be, just basic qualities o que to poderia ser apply uma to every qualidade living básica, being, but ser it is aplicada a what todos os helps us to seres, mas é o que transcend nos the ajuda a sense of self transcender within a these sensação qualities, de eu which is nessas our fixation, our qualidades, que é o stuckness. que So a wisdom sensação is do eu é o que when nós we nos can see fixamos. clearly, Então, see a sabedoria é things quando você as they consegue are. ver com clareza, ver And as coisas tal qual elas with são. that, E that com isso, wisdom is an a aspect that actually sabedoria é um brings us to aspecto practice, que want nos to traz practice. a We, in our prática, own querer experience, praticar, have the ter a sense that nossa própria something's not quite experiência e right. essa That's sensação de que wisdom, tem alguma coisa que não knowing está we're muito not certo. Isso é resting in our home, sabedoria, é knowing that we're not saber recognizing, que nós não and estamos therefore we're suffering. reconhecendo And e, so it portanto, starts to nós estamos become kind of our sofrendo. Então, a home's gente instinct. começa And a then, ter esse as we instinto. do meditation, as Então, we quando a gente practice with these medita e quando a gente paramitas, as pratica com essas the paramitas, obscurations os begin to lift obscurecimentos and we see começam more clearly, a fazer wisdom com que a gente helps veja us com to maior see these clareza, qualities a gente not começa a as ver essas something referring back qualidades to não me, como but as an expression nós começamos of a the ver essas awakened qualidades heart. como uma So these are actually expressão do qualities estado that desperto. Então, when essas we're fully qualidades, realized, quando if we nós looked at our é, behavior, these are temos the uma realização qualities that we'll be completa, são embodying. comportamentos And que nós yet vamos it doesn't incorporar. make
I, me, mine, any Então, não stronger, sou it eu, helps meu, dispel mais that forte, illusion. pelo So it contrário, helps faz us to essas coisas really see enfraquecer, what e isso are nos the true ajuda a causes ver of quais são as happiness, verdadeiras causas da and to felicidade. really, again, being able to E de honor novo, and nos live ajuda a ser capaz de from honrar e viver this place of clear seeing, deste which lugar helps us to de engage in the estar world vendo around e us nos with an engajando num open-hearted mundo com um presence coração that is aberto, naturally presente, responsive. que Um, and tem uma this resposta quality of natural. wisdom is also Então, what essa helps us qualidade de to sabedoria make também é o que mistakes. nos ajuda Wisdom a knows, cometer. feels, Quando gets cometemos you. erros, And com sabedoria você we consegue can ver, forgive ourselves a gente and pode se recommit perdoar, and continue a gente on. pode se So restabelecer o nosso all of compromisso e these seguir em frente, qualities continuar. together Então, todas are essas really qualidades supportive juntas, and elas realmente helpful nos to dão um grande us. suporte e So, nos ajudam I'd muito. love to talk more about them, Então, and eu I'd love gostaria de to falar hear from mais a you. respeito, mas eu So também I'm gostaria de inviting ouvir de you, if you have vocês. any Então, questions eu or gostaria de comments, convidar vocês para fazer to put these in the perguntas ou chat, comentários. and Então, vocês podem we estar will escrevendo I'll try to respond as best I no, can. no bate-papo, no chat, e eu vou tentar responder as suas Hi, Gretchen. perguntas. Hey, Eberhard. Hey. So, I'll just say a few words in Portuguese so people can understand what's Eu vou happening. estar falando Boa algumas noite, meu nome palavras é em Eberhard, eu português. sou também voluntário no Tergar Brasil e fiquei hoje com a função de ir fazendo para a Mioshin as perguntas que vocês enviarem no chat. Então a gente vai organizando aqui as perguntas, eu vou perguntando para ela direto em inglês e a gente vai batendo esse papo junto. Mas como está escrito ali no chat, bem lembrado, podem mandar as perguntas em português, a gente se ocupa da tradução. Fiquem à vontade. E a gente já tem umas perguntas aqui, então vamos começar com isso. So, Myoshin, we already have a few questions here. Great. So maybe we can get going. So the first question is, people in Brazil have a lot of natural devotion and warmth. How could someone go deeper in the path, just deepening that quality without so much study and cognitive skills? Oh, interesting question. I love Pergunta it. interessante, Yes, I eu would say that amei. it's true Sim, from eu my diria que experience é of verdade da Brazilians. minha It experiência com is os true. brasileiros. How can É verdade um, que we do that? Actually, as I think about this, my own experience falls into this minha própria category experiência in the sense leva that essa categoria no sentido de uh, que I didn't want to do a lot of study in the eu beginning não queria because I estudar muito no really wanted to começo, find out for porque eu myself. queria descobrir And as coisas yet, por it mim was mesma. helpful to have Mas, no entanto, me instruction, ajudava to a ter have a instruções, pathway to follow. ter I um mean, I caminho did a that a lot seguir. through Eu, the eu exploration and fiz muitas meditation. explorações, I really went deeply meditações. Eu into it. And realmente then fui at a one fundo point, I nisso. said, E oh, num what did the determinado Buddha momento, teach? eu But falei: I ah, o wanted que o to Buda be ensinou? able Mas eu to, também queria ser capaz. and that is the essence of the E Buddhist essa path, é a too, essência do is that caminho do we need to come budismo. to know for ourselves. A gente precisa So saber por for each conta of us, I própria. think it's Então, para cada finding um that de nós, balance. Because encontrar if um we only equilíbrio, just go porque se with, você só for ourselves alone, eh, we could spend seguir você lifetimes mesmo, você muddling pode around usar a sua vida in toda ways that aren't so helpful and de skillful. maneiras But que if não we são tão can úteis, have a mas se good você teacher whom we tiver can um bom use to professor que nós reflect back podemos things usar to us, de then that helps us to stay isso, on track. isso se encontrar um bom So professor, I isso think pode it's nos ajudar finding a that estar no balance of caminho certo. Então, getting encontrar support esse that has equilíbrio de ter resonance um with us, suporte que tem that uma will actually ressonância challenge conosco, us too. isso vai nos Because what we desafiar, don't want to do is porque just to o que a set gente não ourselves quer up in a fazer comfort zone where é nos everything's just the ficarmos way numa I like zona de it, because that conforto, won't na last, zona de and at some conforto point we'll see that we're actually really stuck. e ficar So we preso want to nisso e não have evoluir. some Então, external support é and bom a gente ter challenge, um and yet suporte to know that externo, we um do the work desafio, e internally. saber que We nós have to estamos do it for fazendo um trabalho ourselves. interno, So that fazendo por nossa própria conta. whenever you hear teachings, Então, quando você rather than ouvir um hearing them just ensinamento, ao invés de intellectually, ouvir o ensinamento de inquire, maneira look, is intelectual, this true? é, Is this se helpful? pergunte, And you é have to give verdade? yourself Isso time ajuda? with Você anything. precisa se You dar can't tempo just com isso. look, Você see, não oh pode no, simplesmente, doesn't help me right now. não, isso não me That's like ajuda. planting a garden and É look, como checking every plantar few um minutes to jardim, see
if their roots are growing E yet. e logo em seguida você So vê se giving já it está time, crescendo but o que você finding plantou, what você precisa dar resonates, tempo, então você precisa not just encontrar listening se to isso tem uma teachers, but applying ressonância, the teachings in your ouvir own os ensinamentos, experience aplicar os and honor ensinamentos na your sua own própria unfolding. experiência e honrar esse processo. Yeah, so Thank you so much. And next up, Paulo Próxima asks, pergunta, o Paulo how perguntou: can I develop como posso an desenvolver attitude uma which is atitude more mais generous, generosa, even in mesmo em situations where there situações de is scarcity escassez or ou difficulty? dificuldade? yeah, great question again. So Boa pergunta. when we do this, we really bring Quando a our gente habits faz isso, to the nós trazemos forefront. os nossos So it's hábitos. being able to sit Então, with ser capaz de generosity sentar com when the mind generosidade, or the hand quando, clenches, when there's a tightness, a sense of quando holding on. você tem uma So that sensação allows us to be present de where we desconforto, are isso in that permite a gente moment. estar And presente then onde as we estamos no sit momento there, presente we e se can, sentar. if we E were, aí, with a few people and had quando você something está com that maybe algumas we would share, maybe we pessoas, wouldn't, we can really look to see as we touch into that we are in this interconnected nós temos essa space, and interconexão com o touch into any espaço. caring that we might have and see E what the response is. então, This is where it's not observe, like veja que making tipo de yourself resposta give, você but tem. it's like Não é opening the você door. Maybe simplesmente there's a dar, place mas where abrir I uma can porta give para ver um lugar onde with eu joy, posso with dar com happiness. alegria, com And so felicidade. what we're doing is Então, o we're que nós letting this estamos become a fazendo é practice in deixar com que isso ourselves. se torne uma And prática watch where you com nós judge mesmos. yourself or what you're Observe o holding on seu again. No, julgamento be with the ó, holding on. e esteja That's the presente com o que quer generosity que right there. esteja And acontecendo com then você. Isso é uma see, can you generosidade. look Então, beyond that? veja, você consegue ver além disso? Fantastic, thank you. And Obrigada. next up, A Natalia próxima asks, Natália how do perguntou: we keep this como open manter heart esse coração in the midst aberto of a em very meio a uma difficult emotion? emoção muito Like difícil? when Digo, right there when the emotion na is hora da happening. emoção Do you have any mesmo. practical Alguma tips dica to prática help para us ajudar to a let it soltar go in de an forma uncomplicated way? descomplicada? Yeah, well, this is where meditation is Sim, really isso helpful. é o que a meditação é And muito that útil e can nos be on the ajuda. spot in life. Você Don't pode limit your estar ali no meditation to just ponto be da sua sitting on the vida. cushion. So Você you're não precisa in a só meditar na situation, almofada, something você gets pode triggered. meditar numa If situação onde we tem um let gatilho, awareness e se você be with that deixar a emotion, consciência that estar com a already emoção que você takes está us from sentindo, isso being já fixated as automaticamente who we nos leva are to more eh, openness to ao que somos anger is here. And num so, estado de I maior found very abertura. often Eu I can encontrei com have muita frequência reactivity que eu tenho arise and I'm aware of reações it, que but I don't have to surgem, speak e from quando eu it. tenho Because consciência, eu me there dou conta, eu não is preciso this awareness that estar nesse opens up lugar. the Então, space, essa consciência abre um then espaço, it gives that e isso spaciousness to nos go, dá okay, um anger is espaço here, para que a gente and pensar, ok, tudo what else? bem, a And I'm raiva está amazed at what presente, e o else que can be mais? in the, E eu there fico at that surpresa time. com o que mais eu So consigo that perceber nesse awareness momento. gives, it's like Então, a I consciência had nos a dá, teacher once that referred to it as a uma life vez, jacket, that it gives the mind buoyancy so we e don't então collapse isso into the isso dá state. So espaço na that's what nossa you look mente to. para a gente And não so entrar it em could, colapso. even just Então, having knowing m- the anger is there, mesmo but saber feeling body que a consciência sensations. está presente, a gente Something that vai keeps perceber us from being sensações no nosso totally enmeshed corpo, in it e, is really helpful. e quando a gente tem consciência, a gente não fica tomado por isso. Thanks. Next, Raquel Próxima asks, pergunta, Raquel how can perguntou: we como deal podemos with lidar internal patterns com of padrões self-criticism internos de that make autocrítica our que practice difficult? dificultam a Yeah, prática? great questions. Boas perguntas. This is something I feel like Isso é algo so que many eu people suffer sinto from, que tantas pessoas and sofrem it's com so isso. painful. É And tão so this doloroso. again is our Isso willingness novamente to é o begin to nosso touch into desejo this. And of de course, we have to do this with entrar em kindness. And contato com isso. this is Claro, a where gente tem awareness, que we come back fazer to isso com meditation. bondade. Isso nos Awareness volta à is meditação naturally da kind. consciência, porque a Awareness consciência ela é simply naturalmente reflects bondosa. what is here. A consciência And so reflete. as we look to
Então a awareness of gente, quando a gente self-criticism, busca just seeing a again through consciência da generosity, autocrítica, can you veja de let novo this com a be? And generosidade, deixe, self-criticism, solte what does it isso. feel like? A What's the autocrítica, como é que experience of it? você And sente as isso? we Que look experiência to você that, tem then a we're isso? E not quando você feeding it. olha para We're not isso, believing nós that não estamos thought that says, alimentando isso, oh, nós não look at estamos you, you're no acreditando good. Here nisso. again, Ai, this is olha the só, proof. você This is não the é final tão proof. You boa, know? é a prova de que você não é We're boa. seeing Então a gente that consegue ver this is que a state of isso mind é um that estado has mental thoughts, it might have e tem images, it might pensamentos, have tem a body vigilância, tem sensations, sensações no and corpo it's painful. It's e painful pode when ser we enmesh doloroso. ourselves with it. É And out doloroso of quando a that, gente se funde com compassion. isso. We touch Então, com a into, oh my goodness, compaixão, a gente this toca isso. hurts. And what's the Nossa, isso natural realmente response of compassion? machuca, isso To dói. alleviate it. Então, a gente tem So a we learn compaixão para how aliviar. Então, você we don't have to aprende feed this. que We você não don't precisa have to bite alimentar into isso, it. você não So, precisa embarcar so that's nisso. one aspect. Então, esse é um Another is aspecto. that Outro we want the aspecto é very que nós way that we queremos practice to be ah, infused with a maneira como kindness. nós And praticamos so ser that infundida com is a that bondade. sometimes we can Isso be significa que with às our deep vezes pain a and gente sometimes we pode can't. ficar com as So nossas again, dores, às what vezes can we não. be aware of Então, o in que que our você consegue experience? ter Where consciência can da our sua mind be experiência? when Onde a we nossa mente aren't pode estar, our own worst enemy? que And nós não really to seremos os share nossos on a piores very personal inimigos. level that I Então, think para compartilhar over num all nível my muito years of pessoal, practice, the muitos thing anos that da has minha shifted the prática, most for me o que is mais becoming a friend to fez uma myself. mudança em I mim was foi criar, horrific when I ser was young amiga de at how mim mesma. Eu self-critical era and muito crítica quando era hard-on mais I jovem, was. eu era muito And dura just comigo over the mesma. years, I E have com o seen passar this dos shift anos, eu to, vi essa oh, you're a mudança. pretty good friend to have. Bom, So eu sou it, uma boa that, amiga that de it mim can be mesma, eu these sou uma boa shifts amiga that para happen, ter. and that just practice Então, taking care of pratique yourself, which doesn't cuidar de mean si that mesmo, o we que don't não face our significa challenges a when we gente have não the se energy, the deparar com os interest. nossos We take desafios, interest in mas você things, tem que se but at times interessar. we need to Então, turn our porque mind in existem a momentos way que where we're precisamos not voltar going a to fall nossa into that mente pattern. de tal modo que a gente evite esse padrão. Sounds very, very true, personal to me Soa as well. muito Thank you. verdade, isso é uma verdade Um, pessoal para mim também. Next Muito question obrigada. comes from Próxima Carline, pergunta and vem she de says, Carline. E ela considering your pergunta: life experience considerando a and sua your decades experiência of de vida meditation, e décadas de which of the meditação, qual parameters das would you say paramitas is the você most acha challenging to practice? a mais desafiante de praticar? You know, I think for me, this is personal experience again, it was A partir da minha patience. experiência pessoal, para Years mim é a ago, paciência. it's been Alguns almost anos 30 years I've atrás, been teaching. há uns I 30 at anos one eu point venho thought, oh, what ensinando, would be a num good talk determinado to give? momento, And I eu thought, oh, I'll pensei, do it qual on seria um patience. assunto bom para eu And falar? Eu falei, bom, vou falar it took me sobre 7 years to paciência. write that talk. I E, just e wasn't para patient mim enough. levou muitos Uh, anos para eu but poder that's where escrever I have essa found that palestra. Mingyur Rinpoche's O teaching on Os ensinamentos do including Mingyur patience Rinpoche, has eh, been incluindo really what a has allowed this paciência, to take a shift. permitiu que uma It mudança really acontecesse opened em it mim. up and not E eu me given abri that para sense of isso. bear E this, não you ter need essa to bear sensação this. de que, ai, não Yeah, so suporto that's isso. my experience. But I Então, think it could be different for all of us. bom, essa é na minha experiência, mas eu acho que pode ser diferente para cada um de Great. vocês. Next, A Sid próxima asks, é uma pergunta do do you Cid. see a difference Você or a greater enxerga uma difficulty diferença ou in uma putting the dificuldade parameters maior into practice, para colocar em depending on where prática you as live? paramitas, For dependendo do instance, in lugar Australia, em que vive? as a Por exemplo, developed na country Austrália, como um país compared to Brazil, desenvolvido where comparado com there's o lots of Brasil, onde aqui existe anger muita with the political revolta, system in raiva, Brazil o and sistema everything, político e muitas and many coisas wrong erradas things in the way we live. na qual nós convivemos. That's interesting. Just to É say too, I was interessante. living in the United States Eu up gostaria de until dizer que last antes year, de morar na and the Austrália, até o ano situation there passado eu was morava getting nos really, Estados really Unidos challenging in e as ways it hadn't situações been lá before. eram muito And so desafiadoras I'll speak também. from that perspective Então, because it dessa when I first perspectiva, started eu living posso in falar, the porque quando eu United States, comecei it was amazing. quando eu I mean, morava nos it Estados was Unidos, incredible.
Era and then to incrível. watch it really E shift over the observar, ver a years. mudança ao longo Yes, dos anos nos political Estados Unidos, situations, sim, a situação unrest, that política is challenging. There's no é um question. And desafio, here in não há Australia, no, dúvida. I Aqui na don't find myself Austrália, challenged on that n same level, não, eu but não me sinto desafiada no challenges we'll mesmo find nível us. que os Estados So I'm about to Unidos. travel. Maybe that's I'm going to bring out my challenges. So challenges Os desafios can be seen, podem ser vistos, held, and this is where it takes patience, as e aí que é opportunities. importante ter And that's what paciência com as for oportunidades. years have Por been muitos putting anos, political leaders as eu center of my coloquei practice, that do líderes loving kindness, políticos no compassion, and centro da force. minha prática You know, de amor e and compaixão. yes, it brings up stuff in E, me, e but sim, that's isso what traz à it's tona questões em mim, practicing e eu with fiquei what comes up in trabalhando us. nisso. And that Então, a actually gente tem que becomes our trabalhar aquilo offering, our que surge generosity. em You know, nós, that seja a we, nossa as we generosidade. can be, have the Nós capacity to be with temos que buscar ter anger, a capacidade de rage. estar What a presente com model as that nossas is for emoções, those seja around us raiva ou o who que are for. getting carried away by Então, it. So se você está se deixando it levar is a por isso, você challenge precisa and observar not to isso. be E sim, isso underestimated. é um desafio, não deve To ser me, it just takes subestimado, me mas para mim, right back to isso why me I traz practice. exatamente de And volta o so it can porquê bring eu about that pratico. inspiration. Então, isso I me traz need to, inspiração. within Eu myself, preciso, discover eu the mesma essence of descobrir a who I essência am to de bring quem eu forth sou these para qualities in the trazer world, essas qualidades even ao mundo. amidst E these mesmo em horrific meio conditions. a And condições muito I personally have gone difíceis. back many Eu, times to pessoalmente, muitas teachings from the vezes Buddha, where voltei he was aos once ensinamentos asked a do Buda, question quando uma about vez what foi do you perguntado a do ele: if o que death você is coming at faz you from se every direction? a morte And está his vindo na sua response direção de was todos os lados? E a that you resposta dele continue foi: to practice, você that you continua a continue to praticar, bring to você light continua a trazer what these luz teachings have to eh, offer do us. que esses And that's ensinamentos that nos aspect oferecem, of we e never esse give é up o on aspecto de ourselves que nós and we nunca never devemos give up on desistir each de other. nós mesmos e não And devemos desistir uns dos yes, outros. it's not always easy. It can be Então, very mas nem challenging, sempre but é that fácil, just pode ser um points to the desafio, necessity mas of isso nos this. leva à necessidade de praticarmos, Thank you for that. meditarmos. Do we have time for one or two more questions? Nós We're temos getting tempo to para uma our ou mais segment here. perguntas? Yeah. Is it okay? Yeah. Right. So we get from Carlisa. Então, Yes. de Mioshin, Carlisa, I'd Mioshin, like, gostaria I wish que you could talk a little more about pudesse falar um joyful pouco effort. mais do esforço Sometimes I alegre. have Às vezes tenho difficulty dificuldade finding em this encontrar este balance equilíbrio entre between o effort esforço and joy, e a as you alegria. said before. For a Como long time, falaste antes, durante I muito practiced tempo from the pratiquei perspective of na diligence, perspectiva da which was the diligência, translation que era a used tradução in usada em muitos many books, livros, and which sounds to que me soa para mim like como something very algo muito harsh, duro, discipline. como So how to disciplina. find this balance? A Então, couple como other encontrar questions esse address the equilíbrio? Outras same topic. perguntas também So falam sobre esse mesmo Yeah, this is assunto. a really good one. É And uma boa actually, we'll pergunta. go much more into this. Nós vamos I am entrar em going to be mais leading a weekend of detalhes no in final de 2 weekends semana, when I come to Brazil. que eu vou estar indo para o And we Brasil go no much evento more deeply presencial. into Nós this. vamos nos aprofundar mais nisso. So one aspect Um is with the aspecto joyful é effort, que, com o esforço you're looking alegre, for energy a gente coming está from buscando within. uma energia que So vem you de dentro look de to nós. Então você motivation, você being in você touch with olha why para you're doing what you're doing, motivação, entrar em contato com and the o que, inspiration that can por que você come faz o que faz. from, Então uma inspiração virá, how to say, como posso dizer, from being on the path. de So uma one of the inspiração de ways estar that, no like, when caminho. I've Uma been on das retreat maneiras, before, and I love to do quando eu solitary estava em retreat, retiro, and eu adoro you fazer might go retiro through a solitário. really dry Você period. pode, por exemplo, passar um Sometimes período just muito reflect seco back on e the às vezes você power of the reflete o practice in my poder da life, prática just na having vida. watched it, even Então, through its times observar of isso, we learn from those a gente times of aprende being com really esses driven, momentos que diligent. são We learn difíceis. from that. And we Então, rejoice in a the gente learnings, the aprende com a letting go, putting diligência, down the a gente burden. aprende So we rejoice in the moments where e we se see regozija how com we os can momentos be onde a at gente ease consegue within our ver own como eu being. consigo ficar And com so, mais for me, tranquilidade com o meu reflecting back ser. on
Então, on para the mim, impact that I was reflete going to de practice in volta o my own impacto life, da minha brings prática na minha fulfillment, própria brings vida. E isso interest, me brings pensar nisso that me traz steadiness. alegria, And me traz sometimes uma it's estabilidade, às inspiration that might vezes é come uma through inspiração que bringing pode to vir mind somebody like trazer Mingyur à Rinpoche. mente I alguém only como need to Mingyur bring him to Rinpoche. mind, and I can see this joyful light being, and I've watched him Então, in eu challenging observo o Mingyur situations, Rinpoche em and he's situações unmoved. You know, desafiadoras he's still e, this joyful, bright e ele é being. essa pessoa alegre, So we can find brilhante. inspiration Então, a just in gente pode se sentir remembrance. It's like, how inspirados, can lembrando we desses remember exemplos. that Como que eu what we posso are me trying lembrar to do o que eu right estou here fazendo is aqui neste in one momento? sense really simple, come back to Então, who de we um truly certo modo, are, é but that it's muito really possible. simples, é voltar de quem And how verdadeiramente can we somos, mas incorporate what's como que podemos happening right incorporar o que now está with acontecendo this agora sense of com possibility? com And essa sensação, we com hear nesse over and sentido over dessa from possibilidade? Rinpoche about Então, a gente ouve muitas vezes do using the Rinpoche challenges as an que devemos opportunity. And usar so os that's, desafios como having that mindset oportunidades. to do Então, that você tendo a is what we mente need to be looking to. estabelecida nesse sentido é algo que você Um, deve ver com bons olhos. just remembering to stay Então, interested lembre-se when de things are permanecer challenging. interessada quando você estiver diante Just de what can I learn desafios. here? O que eu posso aprender aqui? Amazing. I think we'll wrap it up with this one. It was Incrível, great answer. vou Thank me you so lembrar much. disso. And maybe if you Ótima wanna pergunta. say Se você some quiser falar you have some closing remarks or algumas something you wanna say before we comentários wrap up? finais, que estamos nos Well, it's aproximando do great. fim. I'm really happy to be here with you. Eu estou And muito feliz de estar aqui com again, just vocês. delighted with É conversation uma that can grande arise alegria, when é tipo we de conversa sit que pode as a surgir group, quando a gente se really senta looking como um towards grupo, who we are. How can buscando we be quem at home in somos, our own como being? podemos And estar how em can we casa no nosso live in a próprio way ser e that como podemos reflects viver de um modo our deep que, yearnings for que ourselves vai and the estar world refletindo in this troubled ah, time. So o melhor de nós I look nesse forward to my mundo que upcoming tão visit, being able to tumultuado. be Então, eu in realmente person estou with people. feliz That's em such a saber que treat, I estarei can't indo no say. Brasil para Yeah, fazer I'm esse coming back to retiro com Brazil, vocês where e the, voltar no the Brasil great love, the joy com muita that I have alegria, com muito experienced amor, in que eu being with people experimentei quando from estive Brazil. no I really Brasil look forward to no being passado. together Então, again. eu estou And thank you to the whole team feliz que that vou put ter this novamente together. essa You have a oportunidade wonderful de estar team. junto com Really vocês. great support. Thank you so much, everyone. Muito obrigada a todos. Thank you very, very much, Myoshin. It's really a pleasure to have Muito you obrigado, online, and Myoshin. soon É it um will be prazer an ter even greater você pleasure to have you in online. person. It's really, really E good. vai ser And muito bom ter thanks for você your em time, breve, for pessoalmente. all the Obrigado pelo seu teachings. tempo, I'll pelos just seus have a couple ensinamentos. announcements for Eu tenho everyone, algumas, and before we wrap it up. eu tenho So, alguns avisos para dar. agora eu vou passar para o português aqui. Estava agradecendo o Myoshin, como vocês devem ter ouvido, e disse que eu tenho umas duas coisas para falar antes da gente fechar, que são referentes, primeiro, aos eventos presenciais. Então, acho que todo mundo deve estar agora com aquele gostinho de quero mais, assim, com uma certa água na boca, de querer continuar ouvindo o Myoshin. Eu sei que eu tô assim. Não deu, inclusive, para chegar em todas as perguntas, a gente pede desculpa. Mas é isso, né? Foi para esse momento agora, acho que deu para a gente sentir um pouco, né, da alegria de escutar ela falar. E a gente vai poder prolongar isso um pouco mais para aqueles que puderem, no Rio de Janeiro, nos dias 19 e 20 de outubro, e em São Paulo, nos dias 26 e 27, onde a gente vai ter um fim de semana, então isso é sábado e domingo, presencial, de praticamente o dia todo com ela. E na tela de vocês agora tem os QR Codes correspondentes. Então, se vocês apontarem o celular para esses QR Codes, vocês caem direto nas páginas de inscrição do evento, que também estão, os links também estão agora no chat. E lá dentro das páginas de inscrição, a gente tem um pouco uma surpresa aqui que a gente preparou para hoje, que é que de agora até o fim de semana, com esse código que está na tela, TERGAR50, vocês têm R$ 50 de desconto nas inscrições desses eventos, tanto para o Rio de Janeiro quanto para São Paulo. Então, depois os preços voltam aos preços habituais, mas então para quem está aqui, para quem está com a oportunidade de
de já aproveitar e fazer a inscrição agora, se for possível, eu acho que é um bom momento. Então, isso sobre os eventos, eu acho que vai ser excelente. E alguma coisa sobre o Tergar Brasil, só para dizer, assim, caso alguém, né, a gente tinha ali um bom percentual de pessoas que eram novas em relação ao Tergar, só para dizer que tem maneiras de se conectar com a gente, para quem quiser. As três maneiras fáceis aqui seriam o site, português.tergar.org, também o link vai estar no chat. E de lá tem, inclusive, os links para os eventos presenciais e para outros materiais que a gente tem. A gente tem uma comunidade de WhatsApp, que também vocês conseguem acessar com o celular agora apontando para esse QR Code, mas também por um link que está no chat, em que tem um sistema um pouco diferente, em que vocês vão entrar numa comunidade geral, que não é um grupo específico, e dentro disso vocês vão poder ver os vários grupos das várias atividades que tem do Tergar Brasil atualmente, que faz atividades online, atividades presenciais. Então, vocês vão ver, tem o grupo do Tergar São Paulo, tem o grupo do Tergar Rio, e ambos vão ter atividades online, vão ter atividades presenciais. Tem Clube do Livro, tem uma série não são eventos, né, mas uma série de programas em andamento, nos quais vocês vão poder clicar e participar mais, se quiserem. Ou se não, podem só ficar no grupo geral, onde chegam, às vezes, algumas informações semelhantes às que chegam no boletim, pelo que vocês também vão poder se inscrever pelo site. E, por último, o Instagram do Tergar Brasil, @Tergar Brasil, bem fácil, onde também a gente está sempre colocando alguma informação sobre os eventos, alguma frase inspiradora, alguma coisa para ir lembrando a gente da prática. Então, esses eram os dois avisos que eu tinha para dar. E aí vou convidar a Simone de volta para poder dizer umas palavras finais para a gente. E, Simone. Querido, obrigada. Mioshin, o que a gente tem a dizer? A gente só tem a agradecer você por sua generosidade e humildade em compartilhar esses ensinamentos e as suas experiências pessoais. Falo aqui em nome de todos os participantes que estão nesse call, e em nome de toda a comunidade de Meditação Tergar Brasil. Também eu gostaria de agradecer ao trabalho incansável e colaborativo de todos os voluntários envolvidos nessa organização, Jeff, Olivia, Karine, Sandra, Eberhard, e muitas outras pessoas que estão lá em todas as nossas reuniões. Natália, que também teve lá sua participação, e muito obrigada. Yapim, Karen, se esqueci de alguém, me desculpe, Paulo, também. E, é claro, agradecemos a vocês, né, por estarem aqui, todos os participantes, que vocês possam beneficiar tanto a vocês quanto a muitos seres ao seu redor. Queremos que seja um grande início de um longo caminho que a gente vai fazer juntos. E esperamos vocês aonde? No workshop lá em outubro. Entre em contato conosco para o que precisarem, tanto pelo site, pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Boa noite a vocês e muito obrigada. E aqui, se vocês quiserem se despedir, o chat está aberto.